Olá, tudo bem, turma do primeiro ano? Aqui é a Prof. Rafa e hoje a gente começa então mais uma videoaula de arte. Na aula passada, vocês fizeram para mim uma releitura da obra do Kandinsky, esse grande artista que trabalhava com formas geométricas e linhas em suas obras. Conhecemos durante todo esse bimestre vários tipos de representações que utilizam a linha como linguagem principal nas suas composições. As misteriosas linhas de Nazca, que representam aqueles animais, lembram? De maneira simplificada, conhecemos um pouco sobre os mapas, que também são importantes para nós, tanto nos localizarmos, quanto para a história da arte também. Nós conhecemos alguns artistas, então, que trabalhavam com essas linguagens da arte, os pontos, as linhas. Joan Miró, aquele artista que gostava muito de trabalhar com linhas espalhadas no meio das suas composições e com as cores primárias que nós aprendemos, o azul, o amarelo e o vermelho. E nós também conhecemos um pouquinho sobre as imagens feitas com os drones. Lembram que eu pedi para vocês criarem uma maquete e fotografassem como se vocês fossem um drone? E aí nós percebemos muitas formas geométricas quando a gente olha as coisas lá de cima. E aí na aula de hoje a gente vai fazer um trabalho muito legal inspirado na obra de uma artista que eu adoro e que eu tenho certeza que vocês vão adorar também, chamada Yayoi Kusama. A Yayoi Kusama é uma artista japonesa. Ela vive dentro de um hospital psiquiátrico e aí ela começa então a desenvolver composições formadas por pontos, bolinhas, pontinhos. Então a Yayoi Kusama, ela enche um espaço inteiro com bolinhas e pontinhos e aí transforma aquele lugar numa obra de arte. Ela trabalha com várias linguagens, como instalações artísticas, pintura, desenho, literatura, porque a Yayoi também gosta de escrever, certo? E essa artista, que tem uma história bem triste de quando ela era pequenininha, ela segue se tratando nesse hospital psiquiátrico e ela segue desenvolvendo a sua arte e torna-se então conhecida no mundo todo pelo valor que o seu trabalho tem. E aí, gente, vocês vão conhecer aí agora algumas obras dessa artista. Deem uma olhadinha aí, que interessante que é o trabalho dela. Depois da gente olhar os trabalhos da Yayoi Kusama, eu tenho uma proposta para vocês. A gente vai criar uma composição inspirada nessa artista. Para isso, vocês vão precisar de uma folha. Nesse caso, a Prof. Rafa tem uma folha colorida. Quem não tiver uma folha colorida, não tem problema, tá bom? Eu vou colocar a minha folha aqui na parede para vocês poderem ver como que a gente vai desenvolver essa técnica de composição, tá bom? Então, eu tenho lá a minha folha e aí eu vou criar uma composição através da gravura, que é uma técnica muito bacana também. Eu vou aproximar a câmera aqui para vocês poderem ver de pertinho, certo? Então, gente, vocês vão pegar lá um objeto que tenha a forma circular. Nesse caso, a Prof. Rafa utilizou uma tampinha de uma tinta mesmo, mas pode ser uma rolha ou uma tampinha de garrafa. Aí vocês podem escolher o tamanho que vocês querem, se vocês querem mais de um tamanho, fica ao critério de vocês. E aí, inspirados nas obras da artista Yayoi Kusama, vocês vão fazer uma gravura. Então, a gente vai pegar um pouquinho de tinta, colocar numa palheta, aí vocês vão molhar a pontinha dessa tampinha. Ó lá, a Prof. colocou um pouquinho de tinta aqui, estão vendo? E aí a gente vai fazer impressões e composições. Olha lá. Aí eu tenho meu pontinho, meu ponto, meu círculo,
certo? E aí eu gostaria que vocês criassem uma composição bem bacana, inspirada no trabalho da Yayoi, certo? Eu posso preencher esse espaço. Lembrando que a Yayoi Kusama, ela gostava de utilizar a técnica da repetição. Então ela utilizava várias vezes aquele mesmo ponto para criar uma imagem, certo? E aí então, pessoal, através dessas pontinhos, a gente vai criando uma composição bem bacana. Podemos trabalhar com mais cores. Aqui nesse caso a prof escolheu só o preto e o amarelo, porque é uma cor bem característica aí dessa artista, tá bom? E aí eu gostaria que vocês fossem se expressando através das linhas e dos pontos e criando então uma composição. Eu posso criar linhas de pontos de diversos tamanhos, certo? Eu posso vir aqui agora com uma tampinha maior e criar um ponto maior. E aí eu vou criando um equilíbrio dentro do meu espaço. E aí, então, dessa forma, vocês vão criar uma composição inspirada na obra da Yayoi Kusama, utilizando a técnica da gravura, certo? Então, mãos à obra aí, pessoal. Eu espero que vocês gostem da atividade de hoje e até a próxima aula. Tchau, tchau!